pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês de novo, mais um semestre, dessa vez para a disciplina de imunologia. Eu sou a professora Wellen, como vocês conhecem, e vamos iniciar essa primeira unidade falando com uma introdução à imunologia e também sobre tecidos e órgãos linfáticos. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver sobre a introdução da imunologia. Nós vamos ver sobre as células do sistema imune. Quais são essas células do sistema imune? Será que são só aquelas células que a gente aprende desde o ensino médio? Os glóbulos brancos? Como que se chama? Qual a diferenciação? Para que serve elas? Nós vamos fazer uma revisão breve sobre medula óssea e também sobre hematopoiese, tanto embrionária como hematopoiese a partir do adulto, que a gente conhece em ossos longos, distais, etc. Nós vamos fazer revisão sobre timo, baço, migração leucocitária e também, sem esquecer, sobre os linfonodos, a linfa e todos esses processos dos órgãos que interessam para a gente no sistema imunológico. Estão preparados? Então vamos lá, pessoal. Aí nós temos, professora, o que é então imunologia? Bom, imunologia é o estudo do sistema imunológico. Então nós vamos aprender ou estudar o sistema imunológico. Pronto. Mas aí tem duas perguntas que vocês podem se fazer. Primeiro, o que é sistema imune ou sistema imunológico? O que é esse sistema? E agora, outra coisa que nós devemos ter bem em mente, o que é uma resposta imune? Bom, o sistema imunológico, como está aqui para vocês, são células e moléculas responsáveis pela imunidade. Então, o sistema imunológico é como se fosse uma cidade. Pensa aí numa cidade. A gente tem prefeito, vereador, população, lojistas, escolas e pessoas que vivem naquele meio. Beleza. Vamos imaginar essa cidade como um sistema imunológico, ok? Cada pessoa, cada prédio, autoridade é uma célula ou uma molécula que vai ser responsável pela imunidade do corpo. Então, quando eu falo sistema, eu falo o quê? Dessas questões celulares, moleculares, químicas. Esse é o meu sistema imune. Já a resposta imune, o que é? É uma resposta coletiva e coordenada das células e moléculas à entrada de substâncias estranhas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um sistema imunológico com as minhas células e as minhas moléculas. Quando entra um invasor nessa minha cidade, olha a analogia, pessoal. Quando entra um invasor, vamos supor, uma bactéria entra, aí essas células e essas moléculas vão se juntar e atacar aquele micro-organismo. Esse ataque é uma resposta coordenada e coletiva dessas células e dessas moléculas. Então, a gente tem nesse ataque a resposta imunológica. Como o nosso corpo reage a um ataque de algum tipo de antígeno, que nós vamos ver depois o que significa. Nós vamos falar muito de antígenos e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. E agora, se a gente entende que sistema imune são as células e as moléculas, e se resposta imune é a resposta que tem através de invasões, o que é imunologia? Qual é a função do meu sistema imunológico? O que abrange isso tudo? Esse quadro amarelo aqui é para a gente não esquecer. Anota aí, não esquecer, gente. A função fisiológica do sistema imune é a defesa contra micro-organismos infecciosos. Então, fisiologicamente, o meu sistema imunológico ele vai combater, defender o meu corpo contra micro-organismos infecciosos. Mas é só isso, professora, que vai fazer meu sistema imunológico? Não. Mesmo substâncias estranhas que não são infecciosas, elas podem elicitar respostas imunes ou desenvolver respostas imunológicas. Por exemplo, se eu sou contaminado, eu pego uma infecção bacteriana. O meu sistema imunológico ele vai reagir àquela infecção bacteriana, é a função fisiológica dele, ok? Beleza. Mas aí, se eu não tenho nenhuma substância fisiológica, por exemplo, eu levo um murro, e aí eu crio um processo inflamatório, um processo de reparo tecidual. Foi um micro-organismo? Não foi um micro-organismo, foi uma agressão, foi uma lesão. Mas mesmo assim, o meu sistema imunológico ele vai dar uma resposta para sanar aquele machucado. Então, a função basicamente do meu sistema imunológico é reparo, seja por micro-organismos, uma defesa contra micro-organismos infecciosos, bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc. Ou algo que
precisa ter um reparo no meu corpo, tá bom? Então, nós vemos o que, pessoal? Que imunologia, esse quadro aqui amarelo, é o estudo das respostas imunes em seu sentido mais amplo de eventos celulares, moleculares, que ocorrem após um organismo encontrar micro-organismos e outras macromoléculas estranhas. Então, essa é a definição de imunologia. E, na sua forma moderna, vai ser a ciência experimental na qual explicações do fenômeno imunológico são baseadas em observações experimentais e as conclusões são obtidas a partir delas. Isso significa o quê? Imunologia é um processo empírico, com base de observações. Para se estimular o sistema imunológico, ver as reações que vão dar, o processo inflamatório, combate à infecção viral, infecção fúngica, como que o nosso corpo se comporta em diferentes tipos de contato com micro-organismos ou situações, aí é necessário uma observação experimental. Então, tudo é com base de experiência para saber o que vai funcionar com imunologia ou não. Então, pessoal, nós temos 3 tipos de imunidade no nosso corpo. Nós temos a nossa imunidade inata, que é a nossa primeira imunidade, nós nascemos com ela. Nós temos a imunidade adaptativa, que já entra à base de anticorpos, que é como que o nosso corpo ele se adapta à exposição a antígenos. E nós temos a imunidade humoral, que já são os elementos químicos, bioquímicos, que está presente em todas as imunidades. E nós vamos esmiuçar, nós vamos ir a fundo em cada uma delas. A partir de agora, vocês vão ficar só com a minha voz para ficar melhor para vocês se concentrarem no que é dito. Bom, primeiro, gente, a imunidade inata. O que é essa imunidade inata? É a primeira linha de defesa contra micro-organismos. É aquela imunidade que a gente já nasce com ela. Consiste em mecanismos de defesa celulares bioquímicos que estão em vigor mesmo antes da infecção e são preparados para responder imediatamente às infecções. O que são esses mecanismos de defesa celulares e bioquímicos? Bom, são as respostas que a gente tem aos componentes dela, que são barreiras físicas. O que são barreiras físicas? Pele. Como que a pele me protege contra micro-organismos? Aí nós temos barreiras químicas, suor, pH da pele e etc. Só para citar alguns exemplos. Nós temos células fagocíticas, que são macrófagos e neutrófilos. Nós nascemos com os primeiros macrófagos e neutrófilos. É nosso da imunidade inata. Nós temos células dendríticas e células NK. As células dendríticas e as células NK, ou natural killers, são células que a gente chama de APCs. O que são APCs? São células apresentadoras de antígenos. O que significa? Que quando entra algum micro-organismo no nosso corpo, são essas células que vão apresentar as células responsáveis por destruir esses micro-organismos. E a minha célula NK, a minha natural killer, ela é uma célula assassina, ela é uma célula matadora. Entrou micro-organismo, ela vai querer destruir esse micro-organismo. Nós temos também proteínas sanguíneas e proteínas do sistema complemento. Nós vamos ter uma aula só de sistema complemento, que ele faz o quê? Ele opsoniza a fagocitose. Ele opsoniza a fagocitose, ou seja, ele dá mais iniciação. Temos proteínas sanguíneas, que a gente chama de citocinas, que entram algumas moléculas que nós vamos falar mais para frente. E também são mediadores de inflamação. A inflamação é uma resposta da minha imunidade inata. Mais para frente também nós vamos ter uma aula só para entender processos inflamatórios. Quais são as características, então, da minha imunidade inata, pessoal? Bom, algumas características são especificidade, diversidade. Ela é uma imunidade que isso diferencia muito das outras. Ela não possui memória, ou seja, nós não temos anticorpos nesse tipo de imunidade inata. Ela também, olha que interessante, tem não reatividade ao próprio, é uma imunidade que consegue distinguir o que é invasor e o que faz parte do nosso organismo mesmo. E os componentes dela, barreiras celulares e químicas, pele, epitélio das mucosas, moléculas antimicrobianas. Nós temos proteínas do sangue, que são sistema complementos e outras.
e as células, que são as fagocíticas, dendríticas e células natural killer. Essas, basicamente, são as características dos componentes da minha imunidade inata. Nessa gravura aqui, que tem até no livro de vocês, aqui ilustra um pouco. Nós temos um micro-organismo aqui, e o que faz parte? Primeiro, barreiras epiteliais, que a gente chama de barreiras físicas, pele, mucosas e etc. Aí nós temos outras células, como fagócitos, que vão fagocitar o micro-organismo. Como que ocorre a fagocitose, professora? Aí a gente já viu em citologia, que fagocitose é feita através das enzimas lisossomais presentes nas nossas células e que faz com que esses micro-organismos sejam digeridos ou destruídos. Aí nós temos algumas células, como macrófagos e neutrófilos. Nós temos as células dendríticas, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre elas, que ela apresenta antígenos a linfócitos da minha imunidade adaptativa. Então, ela pega, identifica o antígeno, o micro-organismo, e vai apresentar para se combater a infecção. Nós temos a ativação do sistema complemento, que é uma ativação proteica para agilizar ou potencializar os processos de fagocitose, de destruição a antígenos, etc. E nós temos também células natural killers junto com interleucinas, que também são outras moléculas que nós vamos falar mais para frente. Esses aqui, pessoal, são os componentes da minha imunidade inata. Então, professora, nós já falamos de imunidade inata. E a imunidade adaptativa? Bom, a imunidade adaptativa já nos dá respostas que são estimuladas pela exposição a agentes infecciosos e aumentam em magnitude e capacidade defensiva a cada exposição subsequente. Então, o que isso significa, pessoal? Que a partir do momento que eu sou exposta a um tipo de micro-organismo ou antígeno, eu tenho um aumento da proteção do meu corpo. E aí onde a gente vê que a minha imunidade adaptativa, ela tem capacidade de memória. Ou seja, eu entro em contato com o vírus, o meu corpo desenvolve anticorpos de memória e na próxima contato, na próxima exposição a esse mesmo vírus, o meu corpo já vai ter uma amplitude maior de defesa. Então, isso é o que é a minha imunidade adaptativa. Ela se adapta conforme as exposições aos antígenos. Temos também a especificidade, que vai distinguir diferentes tipos de substâncias. Se nós formos parar para pensar, o nosso organismo, a minha imunidade adaptativa, ela consegue distinguir milhares, centenas de milhares de antígenos, bactérias, vírus, fungos, protozoários e etc. Está presente na minha imunidade adaptativa linfócitos, e aí nós vamos ter as respostas dos meus linfócitos T e dos meus linfócitos B. E dentro desse, o meu T, eu vou dividir ele entre células CD4 e CD8, mas isso a gente vai ver mais para frente. E como a gente falou, os anticorpos que estão relacionados à minha memória e são produzidos pelos meus linfócitos B. E isso vai ser tão gostoso de aprender, pessoal, que a gente vai ver como que funciona esse processo de secreção de linfócitos, de anticorpos pelos linfócitos, corrigindo aqui. Aí nós temos agora a diferença da imunidade inata para adaptativa. Bom, a adaptativa também tem especificidade para antígenos microbianos e não microbianos, possui memória. Lembra que a gente viu que a minha imunidade inata não possui memória? A adaptativa, ela possui sim. E essa memória é feita com base nas proteínas do sangue, que são o quê? Os anticorpos. As células da minha imunidade adaptativa são os meus linfócitos e também temos alguns tipos de barreiras, como linfócitos nos epitélios, secreção de anticorpos e etc. E aqui, pessoal, uma ilustração dos componentes da minha imunidade adaptativa, os linfócitos B e os linfócitos T. O que vai acontecer? Os meus linfócitos B vão entrar em contato com o antígeno, a bactéria que a gente vai usar aqui, o micro-organismo, e eles vão fazer o quê? Eles vão começar a ter uma expressão maior dos meus linfócitos B e eles são responsáveis por produzir anticorpos. E aí, numa próxima infecção a esse micro-organismo, ele já se liga aos receptores dos anticorpos e aí o meu corpo já fica imunizado. Basicamente, já tem uma resposta para isso. E os meus linfócitos T, eles pegam os antígenos, eles são apresentados aos antígenos, eles têm receptores proteicos que vão estimular
ou apresentar o antígenos a outras células, que vai ter uma apresentação de antígenos, vão potencializar a expressão dessas células, e aí vai ter uma resposta para lisar ou matar aquele micro-organismo, uma iniciação a um processo inflamatório de combate mesmo do nosso corpo, aquele tipo de antígeno mais potente. Aí nós temos também, pessoal, citocinas. O que são citocinas? Nós vamos trabalhar muito com citocinas. É um grande grupo de proteínas secretadas com diversas estruturas e funções que vão regular e coordenar muitas atividades celulares da imunidade inata e adaptativa. Então, o que são citocinas, pessoal? São proteínas. São proteínas que vão fazer o quê? Atrair células para o local de infecção, que a gente chama de quimiotaxia. Elas vão fazer o quê? Elas vão estimular a proliferação ou a clonagem, que a gente chama, de linfócitos. Elas vão estimular ações das minhas células. E dentro desse grupo de citocinas, aí nós temos interleucinas, que são identificadas pela sigla aqui nessa figura IL. E aí nós temos o grande número dela. Nós temos interleucina 5, interleucina 4, interleucina 12. Nós temos vários números de interleucinas ou tipos de interleucinas com funções diferentes. Nós temos também citocina, fator de necrose tumoral, que a gente chama de TNF ou interferon, que ele vai fazer o quê, gente? Ele também tem marcadores bioquímicos para as minhas células. E temos também quimiocinas, que são subgrupos de citocinas estruturalmente relacionadas, que regula a migração e o movimento celular. Ou seja, no meu processo de inflamação, quem atrai as minhas células para o local de inflamação são as minhas quimiocinas. Tudo isso, pessoal, interleucina, interferon, fator de necrose tumoral, quimiocina, tudo isso aqui faz parte de citocinas, são citocinas. E aí nós vamos ver detalhadamente mais para frente. É só uma introdução, viu, pessoal? Não precisa se preocupar agora, não. A imunidade humoral, pessoal, ela já é uma subdivisão ou uma parte da minha imunidade adaptativa. Essa é a minha imunidade humoral. A resposta a essa imunidade humoral vai ser mediada por moléculas do sangue e secreções que são produzidas pelos linfócitos B, ou seja, são os meus anticorpos. Vou colocar aqui, ó. Anticorpos. Vou colocar aqui. AC, são os meus anticorpos. Isso é que faz parte da minha imunidade humoral. Bom, de uma forma bem de padrão do que é essa imunidade, aí nós vamos ver o quê? Que ela é mediada por moléculas no sangue e secreções de mucosas, denominadas os anticorpos, que são produzidos pelos meus linfócitos B. Os meus linfócitos B, pessoal, nós vamos ver mais para frente, eles quando não estão secretando anticorpos, eles são chamados aqui de plasmócitos. Vou colocar aqui, plasmócitos. E isso tem que ficar bem claro para a gente conseguir entender a função ou como funciona todas essas minhas imunidades. São os meus plasmócitos. A partir do momento que os meus plasmócitos entram em contato com o antígeno e começam a secretar anticorpos, aí nós temos os meus linfócitos B ativos, beleza? A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra os micro-organismos extracelulares, ou seja, são aqueles micro-organismos que não penetram as minhas células e suas toxinas, porque os anticorpos que são secretados por elas vão se ligar aos micro-organismos e às toxinas e auxiliar a eliminação. Essa gravura aqui, ela fica bem fácil para a gente poder entender. Essa parte laranja aqui, bem pequenininha, são os nossos antígenos. Vamos tratar eles como bactérias. Vou colocar aqui, ó, bactérias. Aqui em cima. Pronto. Os meus antígenos entraram no meu corpo. Essas minhas células aqui bonitinhas são os meus linfócitos B. O que vai acontecer? Os meus linfócitos B, eles vão entrar em contato pelos receptores com essas bactérias, com esses antígenos, e vão fazer o que? Clones, vão ter estimulação clonal, ou seja, vão se multiplicar com os receptores das minhas células. Depois que eles se multiplicarem, aí ele vai fazer o que? O meu linfócito B? Ele vai começar a
há duas linhagens. Primeiro, as células de memória, com esses anticorpos ligados na superfície das membranas celulares. E depois, também nós temos a linhagem dos plasmócitos, onde essas células estimuladas, são as mesmas células, mas aqui já tem estímulos, vão secretar esses anticorpos. Esses anticorpos vão para a minha circulação. O que vai acontecer aqui? Da próxima vez que eu tiver uma infecção por esse antígeno, vai ser mais fácil identificar que tipo de antígeno é e começar o combate a esses micro-organismos. Basicamente, é assim que a minha imunidade humoral funciona, que eu tenho a minha resposta humoral. Temos também, pessoal, a minha imunidade mediada por células. Essa imunidade, eu vou ter duas ramificações dela, que é a minha imunidade ativa e a minha imunidade passiva. Bom, mas que tipo de células é mediada essa imunidade? São os meus linfócitos T. Bom, nós dissemos há algum tempo, há uns slides anteriores, que os meus linfócitos B vão produzir anticorpos. Os meus linfócitos T já têm outras funções que faz parte da minha imunidade mediadas por células. Bom, o que é a minha imunidade ativa? A minha imunidade ativa vai ser induzida pela exposição a um antígeno estranho, ou seja, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na resposta do antígeno. O que isso significa, gente? Nós temos aqui um exemplo da minha imunidade ativa. Nós temos um antígeno microbiano no organismo de uma pessoa. Após dias, esse antígeno vai estimular o sistema imunológico dessa pessoa a produzir anticorpos. E isso vai ter participação dos meus linfócitos T, a produção de anticorpos. Ou seja, vai ser uma infecção de desafio. Eles vão utilizar o corpo do meu hospedeiro para produzir anticorpos. E depois de algum tempo, a gente já tem a recuperação ou a imunidade. Esse tipo de imunidade ativa tem especificidade? Sim, é específico para cada tipo de antígeno. Tem memória? Sim, porque eu crio anticorpos, então numa futura exposição a esse antígeno, eu já estou imunizada. Essa é a minha imunidade ativa. Já a minha imunidade passiva, nós temos transferência de soro ou células de um indivíduo já imunizado para o outro. Ou seja, o recebedor de tal transferência se torna imune a um antígeno particular sem nunca ter sido exposto ou ter respondido a esse tipo de infecção. Então, nós temos o quê? Na minha imunidade passiva, um soro que já contém os anticorpos. Eu não tenho exposição do antígeno, eu já tenho os anticorpos. Eu vou administrar esses soros a indivíduos que são infectados e esses anticorpos vão fazer com que a pessoa seja recuperada. Tem a recuperação, a imunidade? Tem. É específico? Sim, para cada tipo de antígeno nós temos um soro. Tem memória? Não, porque eu não estimulo o meu corpo a produzir, eu só injeto os anticorpos. Então, essa é a diferença da minha imunidade ativa da minha imunidade passiva. Lembrando sempre que ela é mediada pelos linfócitos T. São os meus linfócitos T que vão fazer todo esse papel. Vamos falar um pouquinho agora, então, das características da minha resposta imune adaptativa. Bom, nós temos o quê? Especificidade e diversidade. O que significa? Bom, as respostas imunes são específicas para antígenos distintos, ou seja, eu tenho uma resposta para cada tipo de antígeno, para cada tipo de infecção. Para a bactéria A, eu tenho um tipo de resposta, para a bactéria B, vírus B, eu tenho outro tipo de resposta. São distintos, então é bem específicos. Nós temos também a diversidade, que é a habilidade do repertório do linfócito de reconhecer um grande número de antígenos. Ou seja, é específico para o antígenos e essa capacidade a gente vai chamar de diversidade, que vai ser o resultado da variabilidade nas estruturas dos locais de ligação do antígeno de receptores de linfócitos para os antígenos, que vão se chamar diversidade. Ou seja, eu vou tentar fazer aqui em cima. Eu tenho uma célula e na membrana dessa minha célula eu tenho vários tipos de receptores. Esses tipos de receptores, onde vai se ligar o antígeno, é onde eu tenho a minha diversidade. Especificidade, um antígeno é uma resposta específica para o antígeno, a diversidade, a capacidade de ligar e reconhecer esses antígenos.
Nós temos também a memória, como nós já falamos, que é a exposição do sistema imunológico a um antígeno estranho, que vai aumentar a habilidade em responder novamente aquele mesmo antígeno. É o que a gente chama de anticorpos, que nós já comentamos um pouquinho sobre isso. Nós temos também expansão clonal, que significa o quê? Linfócitos específicos para o antígeno se submetem a considerável proliferação após a exposição a ele. Ou seja, eu tenho um linfócito que ele é exposto a um antígeno e aí eu começo a expansão clonal ou a multiplicação desse linfócito para combater aquele antígeno, aumenta a expressão dele. Esse aumento nas células específicas para o antígeno permite a adaptação da resposta imune em manter um ritmo com os patógenos infecciosos em rápida divisão. Ou seja, eu tenho uma potencialização com base nessa adaptação imunológica. Temos também a especialização. O que significa isso, gente? O sistema imune vai responder de maneiras diferentes a diferentes micro-organismos, maximizando a efetividade dos mecanismos de defesa antimicrobiana. Assim, a imunidade humoral e a imunidade mediada por células são elícitas para diferentes classes de micro-organismos, como nós também já comentamos. Tem também a contração e a homeostasia. Todas as respostas imunes normais diminuem com o tempo após a estimulação do antígeno, retornando assim a seu estado de repouso basal, o estado chamado de homeostasia. O que significa? Eu tenho a exposição de um antígeno, vou desenhar aqui um antígeno de preto. O meu corpo foi exposto a esse antígeno. Desenhar esse rabisco, falar que é desenho, esse rabisco aqui é muito máximo, né? E aqui de azul eu vou desenhar os meus anticorpos. Beleza? Quando eu tenho uma exposição a esse antígeno, meu corpo produz vários anticorpos. E eles ficam circulantes em quantidade considerável até esse antígeno ser destruído. Depois que eu não tenho mais presença de antígeno, essa quantidade de anticorpos ela vai diminuindo até formar a quantidade basal homeostática. E quem que produz esses anticorpos, pessoal? São os meus linfócitos B. Vou fazer aqui ele e um Bzinho aqui no meio. Então, se eu tenho exposição antígeno na minha circulação, eu vou ter uma expansão clonal muito grande desses meus linfócitos para secreção de anticorpos. Depois que eu me livro desse tipo de micro-organismos, os meus anticorpos, as minhas células, elas voltam para os tecidos. E na circulação eu fico com a quantidade normal delas. A minha imunidade adaptativa, galera, ele também tem a capacidade de não reatividade ao próprio. Lembra que a gente já comentou lá no começo que a minha imunidade inata tem essa mesma capacidade? Significa o quê? Ele vai reconhecer e responder, eliminar antígenos estranhos, que são não próprios, que significa não é próprio do meu corpo. Tudo que for estranho ao meu organismo, o meu sistema imunológico vai reconhecer e eliminar, beleza? Enquanto eles não reagem negativamente às suas próprias substâncias antigênicas. E para a gente comentar sobre isso, nós temos que lembrar de um processo, nós vamos lembrar de um processo inflamatório, onde ele é mediado pela minha resposta à imunidade inata, mas também eu posso ter algumas células envolvidas na minha imunidade adaptativa. Quando o meu corpo ele entra em um processo inflamatório, as minhas células são estimuladas a algum tipo de reação. A reação inflamatória vai gerar dor, rubor e etc. Só que é uma reação natural do meu corpo. Isso é natural acontecer. Mas em momento algum, os meus linfócitos vão atacar tecidos, as minhas células endoteliais, as minhas células epiteliais e etc. Eles só vão atacar aos micro-organismos ou as toxinas produzidas pelos micro-organismos. Toda essa reatividade, essa resposta a um tipo de infecção é natural, mas o ataque mesmo para poder eliminar, frisar aqui bastante, vai ser só o que não é próprio do meu corpo, ou seja, só os micro-organismos diferentes. E aqui, de forma bem resumida, eu coloquei para vocês as características e o significado dela da minha resposta imune adaptativa.
tanto a especificidade, diversidade, memória, expansão clonal, especialização, contração e homeostasia, não reatividade ao próprio. Aí vocês dão pause no vídeo agora, se vocês quiserem copiar essa parte aqui para vocês terem no caderno ou fazer algum tipo de anotação. Mas, resumidamente, a especificidade vai garantir que a resposta é imune a um micro-organismo que é direcionada àquele tipo de micro-organismo, ou seja, é específico. Diversidade permite que o sistema imune responda a uma grande variedade de antígenos. Minhas células têm vários tipos de receptores. Memória vai aumentar a habilidade de combate à infecção pelo mesmo micro-organismo, que são os meus anticorpos. Expansão clonal, aumentar o número de linfócitos para poder ter uma ação melhor contra os micro-organismos. Especialização vai gerar respostas ótimas para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos. Contração e homeostasia permite uma recuperação do meu corpo, que ele volte à estrutura basal, ou seja, ele tem a resposta de tal forma que pode efetivamente responder a antígenos recentemente encontrados. E não reatividade ao próprio significa que o meu corpo, tudo que for fisiológico, anatômico meu, não vai ser lesionado durante uma resposta a antígenos estranhos. Agora, olha que legal esse gráfico que eu trouxe para vocês para explicar isso tudo. O meu corpo ele entra em contato com o antígeno X. A partir do momento que esse antígeno X chega no meu organismo, aí eu vou ter a estimulação das minhas células, dos meus linfócitos. Eu tenho o que aqui? Linfócitos B. O que vai acontecer? Eu tenho estímulo a esse antígeno pelos meus linfócitos B, e aí eu vou ter respostas a esse tipo de antígeno. O que vai acontecer? Uma resposta primária dos meus linfócitos B vai ser o quê? A estimulação da secreção de anticorpos. Os meus plasmócitos, eles vão ficar ativados, os linfócitos B se transformarem em plasmócitos ativos e vão fazer o quê? Secreção de anticorpos. Nisso, ele vai começar a fazer o quê? Expansão clonal. Multiplicar essas células para ter uma resposta a esse antígeno. Vai ter uma estabilidade e aí eu tenho o quê? Uma reinfecção a esse mesmo antígeno. Nessa reinfecção, os anticorpos, a resposta já vai aumentar. Por quê? Porque a gente já tem um aumento muito grande dessa resposta imunológica. E aí eu vou ter mais plasmócitos secretando mais anticorpos e aí eu vou ter memória no meu organismo. É basicamente aquela tabela exemplificada aqui. E agora, gente, vamos destrinchar mais ainda o meu sistema imune adaptativo. Quais são os componentes? Bom, a gente já está cansado de escutar falar de linfócitos, que são o quê? Os mediadores da minha imunidade humoral e da minha imunidade celular. Por que da minha imunidade humoral? Porque ele produz anticorpos. Quem é que produz anticorpos? Os meus linfócitos B, ok? Eles vão produzir anticorpos. E os meus linfócitos T estão na minha imunidade celular, porque eles vão reconhecer antígenos e auxiliar fagócitos e também vão expressar proteínas de MHC. O que é MHC, professora? É o meu complexo de histocompatibilidade maior. Meu Deus, o que é isso? Nós vamos falar dele mais pra frente. Calma. Nós temos também no meu linfócito T alguns subtipos. Nós vamos ter o meu linfócito T auxiliar, que vão secretar citocinas. Lembra? Interleucinas, fatores tumorais, interferons, quimiocinas. Os meus linfócitos T auxiliares vão secretar essas proteínas. Os meus linfócitos T citotóxicos, presta bem atenção, T citotóxicos, eles vão matar as células que produzem antígenos estranhos. Como assim, professora? Eu tenho uma célula que ela é infectada por um vírus. Vou colocar de roxo. Essa célula vai começar a secretar algum tipo de antígeno que não é natural do meu corpo. O meu linfócito T, lindo, maravilhoso, citotóxico, ele vai olhar para essa célula e vai falar, ela é natural do meu corpo, porém está fazendo coisas estranhas, secretando antígenos estranhos. Eu vou fazer o quê? Vou destruir essas células. Eles vão matar essas células. Essa é a função do meu linfócito T citotóxico.
Opa, é aqui embaixo a setinha. Beleza? E eu também tenho os meus linfócitos T regulatórios, que vão inibir respostas imunes. Porque se eu tiver uma exposição ou uma expansão muito grande de uma resposta imunológica, embora eles não atacam o meu corpo, mas eu tenho alguns efeitos. Esses efeitos podem me causar algum tipo de incômodo fisiológico para o meu organismo. Então, os meus linfócitos T regulatórios vão inibir essas respostas imunes. Quais são outras células que nós temos presente? Nós temos as células apresentadoras de antígenos. Lembra que a gente já comentou? Elas estão presentes lá na minha imunidade inata, mas também estão presentes aqui no meu sistema imune adaptativo. As minhas células dendríticas, pode parecer um nome estranho, mas é assim mesmo. Elas vão capturar antígenos microbianos exógenos, carrear até os órgãos linfóides e apresentar os linfócitos T imaturos para iniciar a resposta imune. Então, olha só que incrível. Entra aqui uma bactéria, vou fazer aqui de verde bem clarinho. A minha célula dendrítica, ela tem essa morfologia bem diferente. Ela vai pegar e vai carrear essa bactéria até um órgão linfóide. Vou colocar aqui o meu baço. Vamos fingir que esse carocinho de feijão aqui é o meu baço. Ela vai levar essa célula até o baço. Chegar no baço, que é o meu órgão linfóide, vai fazer o quê? Com que os meus linfócitos T observem esse antígeno e começa todo o meu esquema de eliminação desse antígeno. Então, a minha célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. Ela vai apresentar esse antígeno aos meus linfócitos. E nós temos também as células efetoras. Professora, o que são as células efetoras? Depois que eu tenho uma resposta imunológica, que teve aquela guerra, célula contra antígeno, citocina, tudo, processo inflamatório, morte celular e etc. As minhas células efetoras, elas vão dar o final da resposta imunológica. Elas vão estar lá presentes lá no final. Vamos estar de vermelho e fazer de preto aqui. Lá no final, elas vão limpar o meu local de guerra ou a minha resposta imune. Então, galera, vocês perceberam o quanto que o meu sistema imunológico ele é totalmente especializado e inteligente para combater qualquer tipo de infecção? Olha só que maravilha! E tudo isso é maravilhoso, porque nós temos um relacionamento, uma relação entre células, produtos bioquímicos, químicos, proteínas e órgãos específicos do meu corpo. Então, isso é incrível demais. E aqui, para a gente entender melhor agora como que vai acontecer isso. Bom, linfócito B. O que vai acontecer? Linfócito B mais micro-organismo vai ser ativado. Plasmócito, produção, secreção de anticorpos. Os anticorpos vão me dar o quê? Imunidade. Vão fazer o quê? Esse papel dessas células. Neutralização do micro-organismo, fagocitose, ativação do sistema complemento. Tudo isso aqui pode ser mediado por anticorpos para poder eliminar as bactérias. Função do meu linfócito B, secreção de anticorpos, tá bom, gente? A função básica dele. Aqui embaixo, o linfócito T auxiliar. Vai fazer o quê? Ele vai auxiliar a ativação dos meus macrófagos. A minha célula dendrítica, tá vendo aqui ela bonitinha? Ela tá com antígeno aqui dentro dela. Ela vai apresentar esse antígeno para os meus linfócitos T auxiliar. Os meus linfócitos T auxiliar vão secretar citocinas. Lembra que a gente comentou sobre elas? Interleucinas, quimiocinas e etc. Essas citocinas vão atrair outras células, como macrófagos, neutrófilos, ativação de outros linfócitos T e dos meus linfócitos B para a produção de anticorpo. Ou seja, ele vai dar iniciação ao meu processo inflamatório para eliminação desse micro-organismo. E aí nós temos o meu linfócito T citotóxico aqui embaixo, que a gente vai chamar ele de CTL. Quando vocês verem no livro, artigos, etc. CTL são os meus linfócitos T citotóxicos, beleza? O que vai acontecer? Eu vou ter uma célula, tá vendo aqui a amarela bonitinha, que vai estar com antígeno dentro dela. Lembra, gente, é dentro das células. São células que começam a expressar toxinas diferentes, produtos químicos diferentes por estarem infectados. Então, a minha célula tem que estar infectada por um antígeno.
seja parasita, vírus, bactéria, etc. Essa minha célula, o meu linfócito T citotóxico vai reconhecer ela e vai simplesmente destruí-la, morte celular, morte da célula infectada. E eu tenho também o meu linfócito T regulatório. O que vai acontecer? Ele vai regular a expansão clonal dos meus linfócitos. Ele vai deixar tranquilo para que eu não tenha uma resposta imune exacerbada ou maior do que eu esperava. E aí, para a gente diferenciar agora, nós temos o quê? Uma resposta inata, da minha imunidade inata. Nós temos processos inflamatórios e defesa antiviral, que nós vamos ter uma aula só para esmiuçar isso aqui. E como a gente viu agora da minha resposta adaptativa, a gente já tem o quê? Anticorpos, morte celular e também fagocitose. Ah, professora, eu não tenho resposta adaptativa sem resposta inata. Correto. A minha resposta inata, ela é a principal, ela tem funções muito específicas, mas isso não quer dizer que durante, por exemplo, uma resposta inflamatória, eu não tenho ação de linfócitos, que faz parte da minha resposta adaptativa. Não. O meu corpo, ele funciona em harmonia. Não é uma coisa, primeiro atua você e depois eu atuo. Não. O meu sistema imunológico, ele atua de forma conjunta. E isso a gente não pode esquecer em momento nenhum, turma. Para a gente entender melhor como que funciona esse processo celular do meu corpo, o que vai acontecer, gente? As fases da resposta imune adaptativa. Eu tenho o quê? A minha célula dendrítica, aqui com antígeno dentro dela, apresentando esse antígeno para o meu linfócito T imaturo e para o meu linfócito B imaturo. São células, por que são imaturas, gente? Porque não foram apresentadas antes, não tiveram exposição ao antígeno. Depois que elas foram apresentadas, reconheceram o antígeno, houve a expansão clonal. Essa expansão clonal faz com que essas células se multipliquem para ter uma ação mais efetora da resposta imunológica. Aí nós temos a diferenciação. O meu linfócito T vai se diferenciar para o linfócito T efetor, que vai fazer o quê? Produção de citocinas para atrair outras células. Beleza. E o meu linfócito B vai se diferenciar em plasmócito, onde vai começar a secretar anticorpos. Os meus linfócitos diferenciados vai começar o processo de eliminação do antígeno. A gente já reconheceu, já ativou as células e etc. Processo de eliminação do antígeno. Os meus anticorpos e as células T efetoras, que aí elas já estão ativadas, vão começar a batalhar para destruir ele. Após isso, nós vamos ter, acabou o processo infeccioso, nós vamos ter a homeostasia, onde as minhas células, o meu corpo vai voltar ao processo normal. E as minhas células vão sofrer apoptose. Nós não temos células desnecessárias na minha circulação. E outras células vão para os tecidos, como células de memória. E aí, se eu tiver outra reinfecção, as minhas células já foram expostas, ou seja, eu vou ter uma resposta mais rápida e mais potente para combater um processo infeccioso. Agora vamos falar de tecidos e órgãos linfóides. Beleza, vamos fazer uma breve revisão da anatomia desses tecidos. Bom, as minhas células do sistema imunológico, inato e adaptativo, normalmente estão presentes como células circulantes no sangue e na linfa, como coleções anatomicamente definidas nos órgãos linfóides. Então, nós temos órgãos que são órgãos específicos para o meu sistema imunológico, gente. E eles dão resposta muito rápida a um tipo de infecção, porque eles estão presentes no meu corpo todo. A organização anatômica dessas células e as habilidades em circular no sangue, na linfa e tecidos são de importância crucial para a geração das minhas respostas imunes. Respostas elas que são rápidas, muito rápidas. Então, se você já falou assim, eu estou me sentindo mal agora, vamos supor, 11 horas da manhã, estou sentindo uma fraqueza. Quando é 1 hora da tarde, você já começa o processo inflamatório, dor de garganta, febre, etc. Por que a gente tem essa resposta rápida? Porque nós temos um arranjo incrível entre os tecidos e os órgãos linfóides presentes no nosso corpo. Então, vamos fazer uma revisão sobre isso.
Então, vamos ver agora, no geral, as células do meu sistema imunológico. Bom, as células que servem papéis especializados nas respostas imune inata e adaptativa incluem fagócitos, células dendríticas, linfócitos específicos para antígenos e vários outros para eliminar o antígeno, que a gente já comentou até agora naquela nossa pequena introdução. Embora a maioria dessas células esteja presente no sangue, as respostas aos micro-organismos ocorrem nos tecidos linfóides e outros tecidos, que assim podem não ser refletidos por alterações em seus números na circulação. Então, o que isso significa, pessoal? Que as minhas respostas imunológicas ocorrem nos meus órgãos, nos meus tecidos, nas minhas mucosas. Então, pode ser que eu esteja num processo inflamatório, mas pesquise células na minha circulação e não ache essas células na minha circulação, porque está sendo um processo no meu tecido. Quais são essas células, gente? Eu tenho os meus neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. A contagem dessa célula, nós temos aqui. Sempre que vocês fizerem um exame, um hemograma, um leucograma, vão vir esses valores de referência, que é a quantidade que nós temos no sangue, estimativamente, o que nós podemos encontrar no nosso sangue. Mas são essas aqui as células básicas do meu sistema imunológico, tá bom? Os fagócitos. Quem são os meus fagócitos? Aquelas minhas células que praticam ou exercem a fagocitose. Elas podem incluir os neutrófilos e macrófagos, que são células cuja função primária é ingerir e destruir os micro-organismos, é o que a gente chama de fagocitose, englobamento de partículas sólidas para destruição ou digestão celular por meio dos lisossomos. Então, quais são as funções? Bom, recrutamento de células para o local da infecção, reconhecimento e ativação pelos micro-organismos, ingestão dos micro-organismos por processo de fagocitose e destruição dos micro-organismos ingeridos. São essas as funções dos meus fagócitos. Quais são os meus fagócitos, gente? A gente já comentou um pouquinho sobre eles lá em citologia no primeiro semestre, mas vamos revisar. São os meus neutrófilos, que são chamados também de polimorfonucleares. Então, sempre que vocês lerem um artigo, um livro que estiverem especificando polimorfonucleares, nós estamos falando dos meus neutrófilos. Eles constituem a população mais abundante das minhas células sanguíneas circulantes e mediam as fases iniciais da reação inflamatória. São células pequenas, tem de 12 a 15 micromilímetros. O núcleo dele é segmentado, como aqui na foto, em de 3 a 5 lobos. Ou seja, isso aqui tudo é um núcleo só, mas ele é segmentado. Então, pode ter, aqui, nessa foto, nós temos 3 lóbulos, mas pode ter até 5. Quanto maior a quantidade de lóbulos, mais antigo é esse neutrófilo na minha circulação. No citoplasma dele, não tem grânulos, o citoplasma ele é liso, mas tem grânulos nos núcleos, que são compostos de enzimas, de lisoenzima, colagenase e elastase. Tem grânulos aurofílicos, que fazem o processo lisossomais, que é onde a gente vai ter o processo de fagocitose para a destruição do meu antígeno. Eles são produzidos na medula óssea, ou seja, estimulação medular, e ativados, eles vivem em média de 1 a 2 dias e depois morrem. Como assim, professora? Os meus neutrófilos morrem? A partir do momento que eles fagocitam um antígeno e eles destroem o antígeno, eles estão lá fagocitando, destruindo, eles entram em processo de apoptose, morte celular programada. Eles não voltam para a recirculação, eles morrem. Temos também os meus fagócitos mononucleares. Quem são eles, professora? Os meus fagócitos mononucleares, eles vão incluir células circulantes, que nós chamamos de monócitos, e células residentes teciduais, que são denominadas macrófagos. Bom, vamos diferenciar. Os meus monócitos é essa célula aqui nesse esfregaço sanguíneo, tá vendo? Mede de 10 a 15 micromilímetros de diâmetro, núcleo em formato de feijão, onde a gente tem esse chinfamento aqui na parte nuclear, citoplasma com granulações discretas, contendo lisossomas, vacúolos fagocíticos e filamentos de citoesqueleto. Então, na minha circulação, quando eu fizer um hemograma, um esfregaço sanguíneo, eu vou visualizar os meus monócitos. Eles estão circulantes no meu sangue.
Quando eu tenho um processo infeccioso, esses monócitos vão para o meu tecido, que são chamados de macrófagos. Então, monócitos ativados são macrófagos. Monócito e macrófago são as mesmas coisas, professora? Não, porque os monócitos eu encontro na circulação e os macrófagos eu encontro nos meus tecidos. Então, como que funciona, gente? Eu tenho aqui a minha medula óssea, que vai fazer a estimulação hematopoética das minhas células. O meu monócito vai estar estimulado aqui na minha circulação. Ele vai crescer. O monoblastos, etc., ele vai para a minha circulação. Aqui é o endotélio do meu vaso sanguíneo e aqui é a minha circulação. Eu tenho um monócito. Processo infeccioso no meu fígado. Aqui tem uma bactéria no meu fígado. Esse monócito vai até o meu tecido, meu fígado, e lá no tecido ele é chamado de macrófago. Vai pegar essa bactéria, vai fagocitar essa bactéria e aí nós temos macrófagos ativados. E aí os nossos macrófagos lindos e maravilhosos têm algumas funções bem específicas no tecido quando estão combatendo o nosso processo inflamatório. Eles ingerem e matam os micro-organismos fagocitoses, ingerem células mortas do hospedeiro. Lembra do meu neutrófilo que a gente comentou que quando ele ingere, ele fagocita um micro-organismo, ele entra em apoptose, então aquele resto celular fica naquele tecido. Quem é que limpa? O meu macrófago. Eles secretam citocinas para agir nas células endoteliais. Então, nós temos o quê? Estimulação química, eles fazem isso. Eles também servem como células apresentadoras de antígenos para os meus linfócitos T. Eles promovem reparo tecidual, que é chamado de angiogênese nos meus vasos sanguíneos, Não vamos esquecer isso. Então, eu tenho um processo inflamatório que lesiona os meus vasos sanguíneos. Um exemplo de um processo inflamatório que vai fazer esse tipo de lesão no meu endotélio, gente. Nós temos a aterosclerose, que eu vou lesionar. Então, eles vão estar presentes no reparo daquele endotélio também. Eles estão envolvidos na síntese de matriz extracelular rica em colágeno, fibrose. Isso aqui a gente já tem um processo de reparo. Depois de um processo de inflamação, onde eu tenho que fazer fibrose e colágeno para reparar o tecido, que também faz parte de reparo tecidual. Os macrófagos são ativados para realizar suas funções por meio de reconhecimento de tipos diferentes de moléculas microbianas, bem como moléculas de hospedeiros produzidos em respostas à infecção e à lesão. Ou seja, eles só são ativados depois que eu tenho uma lesão no meu tecido. Não tem como eu ativar um macrófago sem nenhum tipo de lesão tecidual. É impossível. Aí eu vou ter na circulação os meus monócitos. Os macrófagos, eles podem adquirir capacidade funcional distinta, dependendo do tipo de estímulo que são ativados quando eles são expostos. Essas são as funções do meu macrófago. Nessa micrografia aqui, gente, que nós temos aqui no nosso canto superior direito, aí nós temos um macrófago no meu tecido. Na figura do slide anterior, depois vocês voltam alguns minutinhos, aí vocês voltam uns 3 minutinhos do slide anterior, aí vocês vão ver o meu monócito na circulação. Já a micrografia do meu macrófago no meu tecido, a gente tem o que? Um núcleo dele e várias enzimas, vários vacúolos lisossomais para fagocitose. Ele está ativado para entrar na guerra do nosso corpo contra micro-organismos. É uma célula muito importante, a gente vai ouvir falar muito em macrófagos mesmo, principalmente em parasitologia, onde alguns parasitas estimulam demais a capacitação de macrófagos. Temos também, galera, os meus mastócidos. Meu Deus, professora, são células demais. São células demais, sim, gente. Mas quando a gente pega e aprende sobre elas, vai ver que tudo se encaixa. A imunologia, assim, uma coisa leva a outra para eu ter uma resposta imunológica. E quem são os meus mastócitos da minha resposta imunológica, gente? São células que são derivadas da medula e presentes na pele e na mucosa epitelial. Contém muitos grânulos citoplasmáticos cheios de histaminas e outros mediadores. Olha só que interessante. Então, os meus mastócitos, aqui nesse corte histológico aqui é o corte histológico, eles estão presentes nos meus tecidos. Todos esses pontinhos roxos aqui, pessoal, são grânulos. A maior quantidade desses grânulos são formados de histamina. O que são histaminas? As histaminas, elas vão agir, gente, como vasodilatador. E isso é importantíssimo no meu processo inflamatório.
Bom, os meus mastócitos estão presentes nos tecidos adjacentes aos vasos sanguíneos e aos nervos. Como a gente já falou, eles são ricos em histaminas, que são os grânulos, são receptores de IgE, defesas contra helmintos e também faz parte da minha resposta alérgica. Como assim, professora? Não entendi nada. Quando eu tenho uma infecção parasitária, os meus mastócitos eles vão agir para combater essa infecção parasitária. Qual que é a parasita, professora? Não, helmintos, porque a gente sabe que não existem só helmintos como parasitas, né, pessoal? Eles vão ser receptores de IgE, esse anticorpo de IgE que vai ele responde pra gente respostas tanto alérgicas como respostas parasitárias também. Na minha resposta alérgica, olha só que interessante, galera. Eu tenho o meu mastócito cheio de grânulo. E aí eu tenho aqui um antígeno. Esse antígeno ele vai iniciar um processo inflamatório. E aqui embaixo, no meu vaso sanguíneo, eu tenho passando as minhas células, principalmente os meus monócitos e os meus neutrófilos. Quando o meu mastócito reconhece que tem um antígeno, as citocinas vêm aqui e dão reconhecimento e ele vai liberar esses grânulos de histamina. Esses grânulos de histamina vão ativar o meu endotélio no capilar aqui, a parede do meu vaso sanguíneo. E essas células aqui, gente, do meu endotélio, elas vão se afastar. Eu tenho uma dilatação do meu vaso sanguíneo, elas vão se afastar. Nesse processo de afastamento, essas citocinas que estão sendo mediadas aqui vão chegar para os meus fagócitos, eles vão simplesmente fazer um processo de rolamento, ultrapassar essas células do endotélio que foram afastados, chegar na minha bactéria, no meu antígeno, fagocitar ela, e isso é uma composição do que é, bem superficialmente, o meu processo inflamatório. Outras células que nós temos também, gente, basófilos, quem são eles? São células granulócitas sanguíneas com muita similaridade às estruturas funcionais dos mastócitos. Isso significa o quê? Esses grânulos também são grânulos de histamina, semelhantes aos mastócitos. Só que, será que eles estão presentes no tecido? Eles são mais presentes na circulação. Então, a gente não tem muita propriedade para falar sobre a ação dos basófilos nos meus tecidos. Eles amadurecem na medula e são encontrados somente 1% no sangue. E também se expressam e se ligam aos receptores de IgE. Ele é bem semelhante aos meus mastócitos. Os meus eosinófilos, em esfregaço, a gente consegue fazer uma distinção muito grande dele, porque além de ter alguns grânulos no núcleo, o núcleo dele é bilobulado, ou seja, ele é dividido em dois e quando corado ele fica laranja, então é muito fácil de diferenciar o meu eosinófilo. Eles são granulócitos sanguíneos que vão expressar grânulos citoplasmáticos que contêm enzimas danosas à parede celular de parasitas, mas também podem danificar tecidos do hospedeiro. A maturação dele a partir de precursores mieloides estão presentes em tecidos periféricos, como mucosa do trato geniturinário, gastrointestinal e respiratório. Então, a ação dos meus eosinófilos vão ser mais respostas parasitárias. Eles estão presentes lá para combater os tipos de parasitas também. Temos também as nossas células lindas e maravilhosas apresentadoras de antígenos, as minhas APCs. As células apresentadoras de antígenos vão capturar os micro-organismos e outros antígenos apresentando aos linfócitos que vão estimular a proliferação e a diferenciação deles entre linfócito T e linfócito B, que a gente já cansou de comentar nessa aula. Bom, a célula apresentadora de antígeno ela vai se referir àquelas células que apresentam o antígeno aos linfócitos, que são as minhas células dendríticas, que a gente já comentou sobre elas. Nós temos a célula dendrítica folicular, que vai apresentar antígeno aos linfócitos B durante as fases das respostas imunológicas humorais. E macrófagos e linfócitos B apresentam os antígenos aos linfócitos T nas respostas imunes mediadas por células humorais. Professora, pelo amor de Deus, o que isso significa? Bom, primeiro, as células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno. Ok? Dê o exemplo da principal célula apresentadora de antígeno na minha resposta imunológica, célula dendrítica. Que isso fique bem claro.
Nós temos outras células? Temos outras células. A minha célula dendrítica folicular, prestem minha atenção, elas vão apresentar os antígenos aos linfócitos B quando eu tenho resposta humoral. Lembra o que são respostas humorais, gente? Secreção de anticorpos. Então, a minha célula dendrítica folicular está apresentando antígenos para os linfócitos B durante secreção de anticorpos, respostas humorais. Outro ponto. E o terceiro ponto, macrófagos e as células B também podem apresentar antígeno aos linfócitos T, mediadas por células e também pela imunidade humoral. Lembra que o meu linfócito T ele tem várias células citotóxicas, efetoras e etc. para dar uma resposta inflamatória? Então, quem pode apresentar antígeno para esses linfócitos? Os meus macrófagos e as células B. Então, olha só, gente, nós falamos de vou colocar aqui embaixo, ó, célula dendrítica, vou colocar aqui, célula dendrítica, 2, célula dendrítica folicular e 3, macrófagos e células B. Vou colocar aqui em cima é melhor. 2, 3, para ficar bem claro. E falando das minhas células apresentadoras de antígenos, vamos começar pelas minhas células dendríticas. Bom, gente, a morfologia das minhas células dendríticas é que ela tem várias longas projeções membranosas. Ah, professora, parece um neurônio. Pode ficar parecido, não é a mesma coisa as ligações neuronais, mas é basicamente isso, elas têm filamentos de membrana. Bom, as células dendríticas são as células apresentadoras de antígenos mais importantes na ativação dos meus linfócitos T imaturos. E tem um papel principal nas respostas inatas às infecções ligadas a respostas imunes inatas e adaptativas. Ou seja, ela está mais presente na imunidade inata, o papel dela é mais eficiente na imunidade inata, porém também tem resposta na imunidade adaptativa. Faz fagocitose, porque ela tem que englobar o meu antígeno para poder apresentar ele. Está presente onde, pessoal? Na minha circulação, eu vou fazer um esfregaço sanguíneo e vai estar presente a minha célula dendrítica lá? Não, ela está presente nos meus tecidos. Principalmente tecido linfóide, epitélio mucoso e parênquima de órgãos. Ela está presente nas minhas células dendríticas. Como que eu enxergo uma célula dendrítica? Corte histológico, aí a gente consegue visualizar com uma microscopia de micrografia eletrônica e etc. E temos também células dendríticas foliculares. Quem são elas? São células com projeções membranosas encontradas entremeadas em coleções de células B ativadas nos folículos linfóides de linfonodos, baço e tecidos linfóides mucosos. Olha que interessante, gente. Quando eu tenho presença de célula dendrítica ativada com os meus linfócitos B nos meus tecidos linfóides, eu vou chamar essa célula de célula dendrítica folicular. Não tem erro. Como que funciona a maturação da minha célula dendrítica? Vamos começar aqui embaixo, na hematopoiese fetal, onde eu tenho o saco vitelíneo, fígado, toda a elaboração da hematopoiese do meu feto e etc. Aqui na minha imunidade inata, viu, gente? Vou colocar um I bem grandão aqui. Na minha imunidade inata, a célula tronco hematopoética presente no saco vitelíneo do feto, ele vai ser o precursor embrionário da minha célula dendrítica, que vai estar presente na minha circulação como esse precursor e vai para o meu tecido, para a minha pele, para as minhas células de Langerhans e etc. Beleza. É assim que se forma no feto. Na medula óssea, que já são ossos longos distais que vão produzir as minhas células hematopoéticas, que vai ser o precursor da minha célula dendrítica, ela vai ter um precursor comum. E aí ela vai se dividir em algumas especificidades. Por exemplo, ela vai se dividir uma célula dendrítica clássica, que vai para o meu tecido, e uma célula dendrítica com o mesmo precursor do monócito, que aí a gente já tem uma célula dendrítica plasmacitoide e também uma célula dendrítica inflamatória. Todos são células dendríticas, a mesma função, a apresentação de antígeno, porém tem linhagens diferentes. Ok, pessoal? E como nós já cansamos de falar dos meus linfócitos, vamos agora recobrar sobre eles.
Os meus linfócitos são células presentes na minha imunidade adaptativa e são receptores de antígenos clonamente expressos, cada um específico para um determinante antigênico diferente. Aí nós temos os meus linfócitos B, que nós já cansamos de falar sobre eles, que vão secretar anticorpos. Os meus linfócitos B, eles são maduros, eles sofrem amadurecimento na minha medula óssea. Ou seja, eles são produzidos pela medula óssea e são maturados na minha medula óssea. Lembra, linfócito B, de quando você está gripado e não consegue falar bedula. Não é no baço não, viu, gente? Não confunda. É na medula óssea o amadurecimento do meu linfócito B. O meu linfócito T, ele vai ser mediador da imunidade celular. O que a gente já conversou. Nós temos linfócitos T auxiliares, citotóxicos e etc. Ele vai sofrer amadurecimento, maturação no timo. Linfócito T vem de timo. Então, o linfócito B amadurece na medula óssea, meu linfócito T vai amadurecer no meu timo, nesse órgão linfóide. E eles têm dois grupos principais, que são os meus T auxiliares, que eu vou chamar de TCD4, e os meus T citotóxicos, que a gente já conversou sobre eles anteriormente, que são as minhas células TCD8. Em processos inflamatórios e virais, nós vamos falar muito dessa classe celular. Nessa tabela aqui, galera, nós temos as classes dos meus linfócitos T. Nós temos os linfócitos T auxiliares, que são os TCD4, que vai ser diferenciação de célula B, ativação de macrófago, estimulação de inflamação. Elas são mais presentes em infecções bacterianas, mais para frente a gente comenta sobre isso. Os linfócitos T citotóxicos, que são o TCD8, que vai estar morte celular infectadas com vírus ou bactérias intracelulares. Então lembra, gente, o CD4 vai para bactérias extracelulares e o TCD8 é mais presente em infecções virais. Nós temos as células T regulatórias, que vai suprimir a função das outras células T, como regulação de resposta imune e manutenção de alta tolerância ao meu sistema imunológico. Nós temos a célula NK, que é as nossas natural killers, que vai suprir ao ativar as respostas imunes inata e adaptativa. Nós temos o linfócito T gama, que vai ter função auxiliar e citotóxica da minha imunidade inata. E os meus linfócitos B, tem as B foliculares, que vão produzir anticorpos na minha imunidade humoral, e as células B de zona marginal, que também produzem anticorpos na minha resposta humoral. E aqui, gente, essa figura mostra bem a maturação dos linfócitos pra gente. Tem a medula óssea e um precursor comum dessa célula. Essa célula vai se dividir em duas linhagens, a linhagem de linfócito B e a linhagem de linfócito T. No meu linfócito B, na medula óssea, vai sofrer o amadurecimento. Então, eles vão ser amadurecidos na minha medula óssea, meu linfócito B. E vão atingir o sangue, a minha circulação, vão para os órgãos linfóides e vão voltar para a recirculação já ativados, porque eles foram amadurecidos na minha medula óssea. Já o meu linfócito T, vou fazer de outra cor, vou fazer de verde. O meu linfócito T, eles vão para a minha circulação e vão para o meu timo. No meu timo, eles vão sofrer amadurecimento. E aí eles são liberados novamente para a circulação, para os tecidos linfóides, cutâneo e voltar. Mas eles vão sofrer amadurecimento no meu timo. T de timo e B de medula óssea, para a gente não confundir. Professora, como que a gente vai diferenciar o meu linfócito B do meu linfócito T, do CD4, do CD8, do auxiliar, do NK? Como que sofre essa diferenciação a olho nu, você olhando assim no microscópio? Gente, não tem diferença. Só para a gente descobrir a diferença deles é com marcadores genéticos ou com cortes histológicos, a depender do tipo de infecção. Beleza? E aqui, gente, eu trouxe pra gente linfócitos em diferentes tipos de esfregaços. Nós temos a micrografia de um linfócito no esfregácito. Olha como ele é bem pobre em citoplasma e rico em núcleo, o tamanho do núcleo dele. E a quantidade de citoplasma bem pobre.
Isso aqui é um linfobasto. Linfoblasto. O que é um linfobasto? É um linfócito grande. A gente já vê uma grande parte de citoplasma e um núcleo menorzinho. Esse aqui é o meu linfoblasto, porque ele é grande. O núcleo dele é mais pobre do que em comparação ao citoplasma. E aí, aqui embaixo, nós temos morfologia de plasmócito. Lembra que a gente falou que o plasmócito produz anticorpo? Aqui é no tecido. O plasmócito é essa célula aqui. E nós vemos várias organelas presentes nele, como mitocôndria, retículo rugoso, complexo de Golgi aqui, e etc. E o núcleo também, ele é mais marginal. Ele está próximo às margens do meu citoplasma. Essa é a diferença deles. E agora vamos para a nossa anatomia em função dos meus tecidos linfóides. Bom, os meus tecidos linfóides, eles são classificados como órgãos geradores e também denominados órgãos linfóides primários ou centrais, onde os linfócitos primeiro expressam receptores de antígenos e atingem a maturidade fenotípica e funcional. E órgãos periféricos também são chamados de órgãos linfóides secundários, onde tem respostas aos linfócitos, aos antígenos estranhos, onde são iniciados e se desenvolvem. Então, basicamente, os meus tecidos linfóides podem ser os primários, onde são os receptores de antígeno, e também os secundários, onde nós já temos órgãos periféricos. Inclusos os órgãos linfóides geradores ou primários, nos mamíferos nós temos a medula óssea e o timo. Já os periféricos, que são os secundários, a gente já tem baço, sistema imune cutâneo, sistema imune mucoso, além também de linfócitos fracamente definidos, são encontrados tecidos conectivos e na maioria dos órgãos. Mas os principais mesmo são medula óssea e timo, mas nós vamos destrinchar cada um deles a partir de agora. A medula óssea, pessoal, é o local de geração da maioria das células sanguíneas. O precursor da maturação das minhas células sanguíneas é feito na medula óssea. Ela estimula a célula precursora e também a maioria dessas células são maturadas nas minhas células na minha medula óssea, incluindo quem? Hemácias, granulócitos e monócitos. E também são os eventos iniciais da maturação do meu linfócito B. Esses tipos de células vão amadurecer na minha medula óssea. Aí nós podemos entender como que funciona a hematopoiese, porque a minha medula óssea, ela faz hematopoiese, só que mais em adultos, que a gente conhece, medula óssea são ossos longos distais e etc. Mas ela também produz células desde a minha vida fetal, da minha vida embrionária. Então nós temos a hematopoiese embrionária fetal, onde está presente o que? No saco vitelíneo, vou colocar aqui, SV, saco vitelíneo, onde o saco vitelíneo vai dar a precursão, a inicialização às minhas células, que você aqui no meu saco vitelíneo. Depois desse evento no saco vitelíneo, conforme o feto, o embrião, ele vai se desenvolvendo, aí nós temos uma etapa que vocês já devem ter visto em embriologia, com certeza, que a gente chama de paz-AGM, ou para-aorta esplantopleura, aorta gônada mesonefron. Que acontece o quê, gente? Quando o meu feto ele está se desenvolvendo, ele começa a fazer essa diferenciação celular a partir da minha aorta para iniciação da hematopoiese em outros tipos de tecidos. E aí vai para o meu fígado fetal, onde o fígado ele começa a estimulação de hematopoiese. E aí eu tenho estímulo de baço, timo e medula óssea, que aí sim já é encontrado nos adultos, nos ossos longos e distais, fazendo o que? A minha iniciação celular. E aqui nesse fluxograma, nesse diagrama, nós temos como que funciona a hematopoiese. Nós temos células troncos hematopoéticas, um progenitor multipotente que vai dar inícios a famílias celulares. Por exemplo, nós temos aqui precursores dos meus linfócitos B e dos meus linfócitos T. É o mesmo precursor, porém ele se divide com base na genética para o linfócito B, que vai formar os meus anticorpos, e os meus linfócitos T. Aí nós temos outro precursor, gente, celular, que vai dar início a formar colônias. Colônias para as minhas células
imunológicas, agranulócitas e granulócitas, e também para as minhas plaquetas, que são que são derivadas de megacariócitos, e também de eritrócitos, que vão formar os meus eritrócitos ou as minhas hemácias. Tudo é o mesmo precursor, gente, na hematopoiese, porém, eles vão se dividindo nas liagens a partir de iniciação genética. Outro órgão que nós temos primário, depois da medula óssea, o nosso timo. O que é o nosso timo, gente? O timo é o local de maturação dos meus linfócitos T. Linfócito B na medula e linfócito T no timo. Ele é um órgão bilobulado situado no mediastino anterior. Cada lóbulo é dividido pelo septo fibroso em múltiplos lóbulos, e cada lóbulo consiste em um córtex externo e uma medula interna. Então, basicamente, é aqui, gente. No mediastino anterior do nosso corpo é composto do timo. Aí ele é bilobulado, ele tem 2 lóbulos, e esses lóbulos são cortados em córtex. E esses córtex possuem medulas, onde nós temos também a maturação dos meus linfócitos T. Temos também o meu sistema linfático. Como falar de sistema imunológico sem falar de sistema linfático, né, galera? O sistema linfático consiste em vasos especializados que drenam fluido dos tecidos para dentro e para fora dos linfonodos, e então para o sangue. Ele é essencial para a homeostasia do fluido tecidual e para as respostas imunes. Então, como que funciona, gente, o meu sistema linfático? Primeiro, o que faz parte do meu sistema linfático, nós temos vários pontos que nós chamamos de linfonodos, ok? Pontos de drenagem ou de ancoragem, linfonodos. Então, o que acontece? Aqui no meu vaso sanguíneo, nós temos células sanguíneas correndo normal, seguindo o fluxo, e células imunológicas. O meu endotélio, que são essas células que compõem os meus vasos sanguíneos, vou fazer de amarelo aqui para diferenciar, tá bom? O meu endotélio, que são essas células aqui, eles são bem juntos, porém, também pode acontecer de fluidos passarem o endotélio. Junto com esses fluidos, vou fazer de preto, gente. Junto com esses fluidos, vem células do sistema imunológico. E aí, esse fluido ele vai ficar preso no meu interstício, que é a minha parte epitelial das minhas células. E aí vai ser chamado de fluido intersticial. Esse fluido intersticial, ele vai ser drenado para os meus capilares linfáticos, que vão ser ricos em células do sistema imunológico. Praticamente a mesma composição do meu sangue está presente aqui no meu capilar linfático, menos hemácia, só células e proteínas do sistema imunológico. E aí o que vai acontecer? É a linfa. A linfa vai ser esse líquido que foi drenado e vai correr todo o meu vaso linfático. Quando a minha linfa ela vai chegar nos meus linfonodos, onde vão ser depósitos das minhas células do sistema imune. No meu linfonodo, quando ela chegar aqui próximo às minhas veias cavas superiores, elas vão ser drenadas pela minha veia cava superior. E aí essa linfa vai voltar para a circulação aqui na veia cava superior. Vai fazer a contração que a gente já conhece do nosso coração, vai para o pulmão, vai ser misturado com sangue e vai ser liberada como sangue arterial para o meu corpo. Que nos capilares do meu endotélio vão liberar novamente as células para as linfas e o percurso vai correr novamente. E como nós já comentamos, os linfonodos são os órgãos linfóides secundários, encapsulados, vascularizados, com características anatômicas que favorecem a iniciação das respostas imunes contra antígenos. Eles possuem canais linfáticos e são cercados por cápsula fibrosa, no qual existe um sistema sinusal cercado por células reticulares, compostos cruzados de colágenos e etc., que nós já comentamos no slide anterior. Temos também o baço, gente. O baço, ele é um órgão altamente vascularizado, cuja principal função é o quê? Remover células sanguíneas velhas, que a gente fala que ou danificadas, que a gente chama de crise de sequestração. E também partículas como imunocomplexos ou micro-organismos opsonizados da circulação e iniciar respostas imunológicas adaptativas aos antígenos originados no sangue.
O baço ele pesa cerca de 150 gramas em adultos e está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Então, você vê o seu abdômen, quadrante superior esquerdo. É aqui que fica o seu baço. Você consegue encontrar ele anatomicamente bem fácil. O parênquima esplênico é funcional e anatomicamente dividido em polpa vermelha, que é composta principalmente de sinusóides vasculares cheios de sangue, e a polpa rica, branca, que são ricas em linfócitos. Então, além da minha função de sequestrar células danificadas ou remover células sanguíneas velhas, o baço ele serve também como armazenamento de linfócitos, por isso ele é chamado de um órgão linfóide. E aí, como que eu tenho, gente, a migração de linfócitos? A gente já comentou onde é que ficam os órgãos linfóides, quais são as células, mas e também a gente deu um exemplo quando falamos de monócitos, de mastócitos, como que ocorre também a intensificação dessa migração. Mas os meus leucócitos, eles precisam migrar para o local de inflamação. Aí nós temos a migração de um leucócito para a forma do sangue em direção ao tecido, em particular ou para um local de infecção ou de lesão. É frequentemente denominado de homing do leucócito, e o processo de movimento do leucócito do sangue para os tecidos é chamado de migração ou recrutamento. Então, quando eu tenho um leucócito, vou colocar aqui um vaso sanguíneo, um leucócito que sai do meu vaso sanguíneo para o meu tecido, o nome desse processo é o processo de migração. E aí, alguns podem fazer recirculação e outros vão atuar diretamente no processo inflamatório. A migração dos leucócitos do sangue para os tecidos ocorre através de vênulas pós-capilares e depende de moléculas de adesão expressas nas células endoteliais, com o que nós vamos chamar de quimiocinas. O exemplo de quimiocina que a gente já citou, histamina, mas isso a gente vai ver com mais calma para frente. Dentre esse processo de migração, nós temos algumas proteínas que são relacionadas a isso. Nós temos as proteínas de adesão, que são proteínas selectinas e integrinas. Quem são elas? Aqui no meu endotélio, gente, precisa fazer um esquema que eu vou chamar ele de rolamento. Vou colocar aqui, rolamento. Escrever aqui com a letra bem bonitinha que a professora tem, que vocês gostam. Rolamento. Opa, pronto. O meu processo de rolamento é como o meu leucócito, ele vai rolar na parede do endotélio para poder ir até o local de inflamação. Só que dentro desse processo tem algo que a gente chama de diapedese. O que é diapedese? É criar pés. Só que a minha célula não tem pé, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu tenho moléculas de adesão, que são as minhas selectinas, as minhas integrinas, que estão presentes na membrana do endotélio. Quando o meu leucócito ele tem receptores, que quando eles são ativados pelas quimiocinas, esses receptores vão se fixar às moléculas proteicas e eles vão fazer como se estivesse andando pelo meu endotélio. Sabe aquelas bolinhas de velcro que, não sei se é da época de vocês, que você joga na parede e ela prende e vai caindo aos poucos? Então, basicamente isso. Então, as selectinas são moléculas de adesão de ligação de carboidrato que medem a interação de baixa afinidade dos leucócitos com as células endoteliais, dando o primeiro passo na migração dos leucócitos do sangue para os tecidos. Beleza. As integrinas já são diferentes, constituem uma grande família de moléculas de adesão e algumas medeiam na firme adesão dos leucócitos com o endotélio ativado, e é um passo crucial na migração do leucócito do sangue para os tecidos. Então, as minhas selectinas têm baixa adesão, mas funcionam, e as minhas integrinas, a adesão é maior. E essa migração, gente, dos leucócitos do sangue para os tecidos envolve uma série de interações sequenciais com moléculas endoteliais, começando com ligação de baixa afinidade, as minhas selectinas, para o rolamento ao longo da superfície das células endoteliais. Em seguida, os leucócitos vão permanecer firmes ligados ao endotélio através das minhas integrinas. E quem é que vai estimular esse processo? As quimiocinas são uma grande família de citocinas estruturalmente homólogas que vão estimular o movimento dos leucócitos e regular a migração deles para o tecido do sangue. Quem é que vai dar esse estímulo? São as minhas citocinas quimiotáticas.
Então, gente, o meu endotélio só vai ser estimulado a produzir selectinas e integrinas para migração leucocitárias se tiver iniciação ou estímulos de citocinas quimiotáticas, que são as minhas quimiocinas. Não vamos esquecer disso. E quem são essas quimiocinas? Gente, nós temos mais 50 quimiocinas humanas, ou seja, que vão dar esses inputs para os meus leucócitos e também para as minhas células endoteliais. Eles são polipeptídeos que pesam de 8 a 10 kilodaltons com alças de disulfetos. E são divididos em 4 famílias que são baseadas na localização que são sintetizadas. Nós temos as quimiocinas CC, essa família de quimiocinas, que é uma família enorme de quimiocinas. Que elas vão estar envolvidas em recrutamento de monócitos, migração de células endoteliais, recrutamento de leucócitos, recrutamento de células dendríticas, migração de células dendríticas, migração de linfócitos T e diferenciação de osteoclastos e outras funções mais. São as quimiocinas do grupo CC. As quimiocinas do grupo CXC, elas vão estar envolvidas no recrutamento de neutrófilos, agregação plaquetária, recrutamento de linfócitos T efetores, migração de células B e mais outras funções. As minhas quimiocinas do grupo C elas são expressas para recrutamento das células T e das minhas células natural killers. E as minhas citocinas CX3C, parece até um trava-língua, né, gente? CX3C. Eles estão atuando no recrutamento de células T, natural killers, monócitos, ativação de células citotóxicas e também ativação de natural killers, não só o recrutamento delas. Professora, eu preciso decorar cada uma dessas? Decorar não, você precisa saber para que serve as quimiocinas. E para isso, depois, vocês vão dar uma olhada na tabela na página 106 do livro de imunologia de vocês, tá bom? Fica aí a dica. E como nós falamos, as minhas quimiocinas podem ser divididas em 4 grupos, mas no geral tem ações biológicas delas. Quais são essas ações biológicas das quimiocinas? Bom, essencial para o recrutamento dos leucócitos, a adesão aumentada de leucócitos aos endotélios, a gente já viu que elas estimulam o endotélio a produzir as selectinas e as integrinas, migração de leucócitos para os locais de infecção ou tecido danificado. As quimiocinas vão estar envolvidas no desenvolvimento dos órgãos linfóides, também irregular os linfócitos e outros leucócitos através de diferentes regiões dos tecidos linfóides e periféricos. Também são necessárias para a migração das células dendríticas para locais de infecção e drenagem de linfonodos. De uma forma resumida, tudo aquilo que a gente já viu. Quando vocês forem no livro e verem a tabela da página 106, aí vocês vão ver cada especificidade, cada subgrupo dessas quimiocinas. E aí que nós já vemos como que ocorre a migração leucocitária, fica mais fácil entender como trabalham juntas as selectinas, integrinas e as quimiocinas para migrar do vaso sanguíneo até os tecidos dos meus linfócitos, o rolamento dos linfócitos, aumento de afinidade dessas proteínas de adesão, a adesão estável deles e a transmigração dos leucócitos através do endotélio. Vamos ver na gravura, gente, como que isso funciona na prática. Olha só. Primeiro, eu tenho um rolamento. Isso aqui em vermelho é o meu vaso sanguíneo, com fluxo sanguíneo. O que vai acontecer? No meu tecido, eu tenho bactéria no meu tecido. O macrófago que está lá no meu tecido, ele vai entrar em contato com a bactéria e vai começar a produzir quimiocinas. As quimiocinas lindas e maravilhosas vão até o meu endotélio e vão estimular a produção de proteínas de adesão, que são as minhas selectinas e as minhas integrinas. O que vai acontecer, galera? O meu leucócito vai estar aqui circulante de boa. Ele vai perceber a adaptação da quimiocina no endotélio e vai começar o processo de rolamento. E aí ele tem na membrana dele ligantes para essas proteínas de adesão, ligantes de selectinas e ligantes de integrinas. Aí ele vai se aproximando aqui do endotélio e vai rolando. Cada receptor vai ficar fixo na proteína e vai rolando. Conforme ele vai rolando, nós temos outros tipos de... Lembra que a gente falou dos mastócitos, que tem estaminas, etc? As estaminas, os grânulos de estamina dos mastócitos vão fazer a vasodilatação, que essas células do endotélio elas vão se afastar
E aí, quando esse leucócito rolar, depois de ficar aderido, estável, ele vai ficar rolando nesse endotélio até achar um espaço intracelular. Achou esse espaço, ele vai fazer a transmigração, ele vai sair do endotélio para o tecido, o local da infecção. Se o lugar da infecção meu neutrófilo, vai ter minha bactéria, vai fagocitar e vai começar o meu processo inflamatório. Beleza, gente? Nós vamos detalhar isso bem mais para frente. E nesse processo nós incluímos também migração de neutrófilos e monócitos, que eles também são recrutados. Os monócitos, gente, os neutrófilos, eles vão ser recrutados rápido, tá bom? É uma ação bem rápida. E os monócitos são depois de algumas horas, depois de dias do recrutamento de neutrófilos. Temos migração e recirculação também de linfócitos T. Quando eu tenho essa estimulação do meu linfonodo, eu vou chamar ela de células Navy. E aí eles vão, quando o meu linfócito T e o meu linfócito B estão nos meus linfonodos, eles vão migrar desses tecidos, que aí eu chamo eles de Navy, para o local do tecido. E o processo de migração é semelhante aos outros processos. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula desse semestre de imunologia. É uma introdução básica ao sistema imunológico, uma revisão da nossa anatomia, dos órgãos linfóides, das células linfóides também. Daqui para frente, eu vou contar muito com a colaboração de vocês para leitura de livros, de artigos, fazer as atividades sugeridas para vocês poderem estudar. Já não estamos num ambiente muito confortável, que é esse ambiente remoto, enquanto nós estamos em época de pandemia. Então, eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, sem nenhum tipo de prejuízo durante esse semestre. E eu acredito porque vocês têm um potencial incrível. Dúvidas, vamos responder em sala de aula, façam anotações de vocês, estudem e um bom semestre pra gente. Tchauzinho!